Bem-vindos ao Senta-te e Escreve. Eu sou a Inês. Eu sou a Catarina. E, em honra ao tema deste mês da nossa revista do Especulatório, vamos falar-vos sobre ilusões. Em particular, vamos falar-vos como destruir as ilusões nos vossos personagens. Não é? Como partir os sonhos das vossas queridas personagens que demoraram tanto tempo a construir. A razão pela qual escolhemos este tema, no fundo, é porque é uma maneira muito interessante de fazer a plot andar para a frente. E voltando aos nossos básicos do nosso podcast do NaNoWriMo, quando nós falámos sobre como nós podermos fazer momentos interessantes na nossa história e fazer aqueles momentos de haver setbacks que fazem o vosso personagem crescer, destruir as ilusões dos vossos personagens, seja ela de que maneira for, é sempre uma boa maneira de fazer isto. Portanto, mais razões pelo qual pode ser interessante vocês destruírem as ilusões dos vossos personagens. Para além de tudo aquilo que a Inês já disse, pode ser uma boa forma de transmitirem uma mensagem inerente, digamos, à vossa história, alguma ideia, sem serem demasiado óbvios. Pode ser uma forma de gerarem simpatia e empatia com os vossos protagonistas, não é? Porque possivelmente também é algo que já vos aconteceu a vocês e todos nós podemos ligar-nos com esse tipo de eventos. E, portanto, ao mesmo tempo conectar com os vossos leitores. Quando vocês destroem ilusões nos vossos personagens, fazem-nos passar um mau bocado, estão obviamente a criar um elo de ligação entre os vossos leitores e as vossas personagens e aquilo que se está a passar na vossa história. Também há outra coisa, que é, por exemplo, também quando a J.K. Rowling introduz o Harry Potter ao mundo da feitiçaria, também está um bocado a quebrar a ilusão de que só os muggles é que existem naquele mundo. Eu, por acaso, só agora é que... Sim, nós temos estado a pensar no quebrar iluões de um modo negativo, mas não precisa, não é? Pode ser de um modo positivo. Sim. E, portanto, aí estão, estão a trazer aquela sensação de amazement aos vossos leitores, porque é uma coisa... todo mundo novo. Tal como para o vosso protagonista também há de ser para os vossos leitores. Sim, embora nós neste podcast vamos focar-nos mais na parte negativa das ilusões, montes de livros utilizam o facto de a entrada de pessoas comuns num mundo fantástico como uma maneira de começar a história e de fazer uma ponte entre o real e o não real. O Nárnia, o Harry Potter e por aí afora. Há vários deles que fazem este tipo de... Mais livros de fantasia desse género, sim. Existem vários tipos de categorias de ilusões, digamos assim, que vocês podem considerar. De uma forma geral, podem pensar em ilusões culturais. Por exemplo, um exemplo óbvio seria, por exemplo, no Senhor dos Anéis, os hobbits têm a ilusão que nunca nada vai acontecer no Shire. Portanto, o Shire vai estar sempre lá à espera deles, vai estar sempre tudo na mesma e... Ok, spoiler, já tiveram muito tempo a ler O Senhor dos Anéis, mas pronto, no final do livro eles voltam ao Shire e a guerra, digamos assim, chegou-lhes até casa e portanto eles veem o Shire destruído e os seus amigos escravizados, etc. Portanto, aí estão a quebrar uma ilusão cultural, aquela cultura, não é? Acredita em algo que vocês estão a quebrar para mostrar algo na vossa história. Outro tipo de ilusão é a ilusão pessoal, ok? Ao nível pessoal, basicamente está relacionado com aquilo que cada pessoa pode acreditar, seja em termos de religião ou mesmo só simplesmente em termos morais e acerca de si próprio. Por exemplo, no Ender's Game, quando ele fez a batalha final, ele achava que estava a fazer qualquer coisa de bem. Sim. E depois, quando descobriu o que é que fez, foi também uma espécie de ilusão que foi quebrada acerca das ações dele. Ele, na verdade, tinha feito aquilo a pensar que era uma coisa boa e principalmente não sabia que era real inicialmente. Pois, spoiler alert. Deve ser muitos spoilers, pessoal. Estes livros são todos antigos. Ups! Já não vale a pena. Nós temos que começar o podcast a dizer spoiler alert para todos os podcasts. Pronto. Temos pena. No Ender's Game também tem um bom exemplo, que basicamente ele achava que estava a fazer qualquer coisa bem e depois... Sim, no meio virtual, digamos assim, depois afinal era a sério e... Exatamente, com consequências. De criaturas que tinham morrido. Yeah. Depois também tem o tipo de ilusões associadas à segurança ou ao perigo, portanto,
a vossa personagem achar que um sítio ou um evento ou uma pessoa é segura, ou o oposto, achar que aquele sítio é super perigoso ou por algum motivo, e vocês vão quebrar isso mostrando que afinal nem tudo é o que parece. Não tenho assim nenhum exemplo óbvio para esta, mas acho que todos nós já encontramos exemplos disso em vários livros. Depois tem, claro, também as próprias ilusões que são criadas na cabeça de cada um para proteger a própria mente. Normalmente estão associadas a qualquer coisa má que aconteceu, ou porque a pessoa fez, ou porque alguém lhes fez uma coisa tão mal que têm que criar uma ilusão para limitar o acesso a esse facto, e normalmente é qualquer coisa que lhes fizeram de mal, e quando se quebra a ilusão é para a pessoa no fundo ganha um bocado de conhecimento, não só autoconhecimento, mas também descobre o seu antagonista principal através do mal que lhe fizeram, basicamente. Sim, mas também podes ter pessoas que cometeram atos por algum motivo tão atrozes e depois criam uma ilusão para justificar o facto de terem feito aquilo, mas normalmente aqui estamos sempre a falar vai sempre haver um evoluir de um arco mais pessoal para a vossa personagem, mais relacionado com a sua moral e com a procura de autoconhecimento. Sim, exato, com as suas decisões. Exatamente. Também não estou a ver assim nenhum exemplo assim brutal para este, é verdade. Confesso-te, mas talvez me lembre mais para a frente. Depois temos o tipo de ilusões associadas, digamos, à dicotomia do mal e do bem, achar que algo é bom ou que é mau, quer seja pessoas, quer seja religiões, quer sejam grupos, e quebrar, mostrar que afinal as coisas não funcionam assim. Depois temos o tipo de ilusões associados a emoções, em que as personagens acham que sentem alguma coisa, mas se calhar vai-se descobrir que não. E o melhor exemplo seria no Senhor dos Anéis, por exemplo, a Éowyn, que acha que está apaixonada pelo Aragorn, mas no fundo o que nós chegamos à conclusão no final do livro é que ela está apaixonada por aquela ideia que ela tem do Aragorn, e a ideia de ser uma rainha e toda essa temática, e não tanto pela pessoa efetivamente que ele é, e com a sua história e etc. Portanto, isto também não aparece em todos os livros, mas também pode ser uma boa forma de vocês progredirem os arcos da história pessoal das vossas personagens. Aqui para o mal, para a cena de ser um grupo ser inerentemente bom ou inerentemente mau, no Drizzt tem-se um bocado esse tipo de... quebra-se um bocado essa ilusão. Sim, também dos Dark Elves, mas também há cerca de personagens que inicialmente o Drizzt considera que são más de base, e que depois vai descobrindo que na verdade não são assim tão más, ou que pelo menos não são evil, são apenas chaotic. Como o Jarlax. Pronto, portanto, tentar introduzir, eu acho que todos estes é tentar mostrar que as coisas nem sempre são preto e branco, mas que existem vários tons de cinzento, e por aí conseguem sempre desenvolver temas interessantes na vossa escrita. Até pode servir para gerarem plot mais à frente, para fazerem andar a plot e até criar mini arcos. Portanto, entre um e outro, ilusões são bastante úteis. Sim. Agora, como é que vocês podem, em termos práticos, fazer isto? Nós temos alguns conselhos. O primeiro de todos é: vocês pessoalmente já sabem que aquilo é uma ilusão, qualquer que seja a ilusão que vocês que vocês vão destruir. Vocês já sabem que aquilo é uma ilusão e que vocês a vão destruir mais à frente, mas o vosso protagonista não deve questionar essa ilusão logo de início, porque senão não vai ter impacto quando vocês a quebrarem mais à frente. Portanto, de início, ele deve acreditar naquilo que vocês estão a apresentar, para tornar a revelação no final mais poderosa. Também devem, quando apresentam a ilusão e depois a destroem, não podem fazer com que seja tudo mentira. Tem que haver alguma base de verdade, ou coisas que sejam verdadeiras ali no meio, porque senão acaba por ser um bocado irreal, e o protagonista pode se suspeitar muito mais rapidamente de que a coisa... Sim, ou seja, não é tipo todo o vosso mundo é uma mentira, tem que haver tipo uma coisa concreta, porque senão tipo
a pessoa vai chegar ao final do livro a pensar, então porque é que eu estive a ler estas páginas todas, afinal nada disto é verdade, é tudo treta. E o vosso protagonista, ainda nesta linha, ao início, vocês têm que mostrar provas, vocês têm que explicar porque é que o vosso protagonista acredita naquilo. Como vocês o vão quebrar mais à frente, tem que haver alguma razão, ele não pode ser simplesmente burro. Tem que haver alguma razão por ele acreditar naquilo, porque sempre, se for cultural, porque sempre foi ensinado assim, o que quer que seja, mas tem que haver uma razão para aquela ilusão se manter. Como nós tínhamos estado a dizer ao longo de todo o podcast, as ilusões podem ser utilizadas para movimentar o vosso enredo para a frente, não é? Utilizando-as para gerar mais conflito ou então resolvê-lo, e também para revelar algo sobre... qualquer coisa mais sobre o autoconhecimento da vossa personagem ou o que é que os motiva, não é? Para dar um bocado mais de profundidade à personagem, ou sobre o mundo, dar também aqueles pormenorzinhos que às vezes são tão úteis para vocês fazerem um mundo parecer mais real. E, portanto, pode ser também uma ferramenta fixe para desenvolver coisas. Um último conselho que nós temos para vocês é... Existem, como toda a gente sabe, vários clichês no mundo da literatura especulativa. E, portanto, vocês podem até aproveitar alguns deles com umas ilusões que vocês efetivamente destroem. Porque, sendo um clichê, é algo que as pessoas estão habituadas, vão mais facilmente acreditar ao início e não vão estranhar que a vossa personagem acredite nessa ilusão também. E pode ser mais dramático o revelar no final. Como sempre, este mês temos um novo desafio literário. Ainda não tivemos participações, mas estamos à espera. É agora, é a tua vez. A seguir a este podcast, fechas o Explorer, Chrome, o que seja que usas para estar na internet, abres o Word ou o Google Docs, também serve, e vais escrever 2.000 palavras. Portanto, o nosso desafio literário, tal como no mês passado, nós desafiamos a escrever um pequeno conto, no máximo 2.000 palavras. Este mês vamos fazer até ao último dia do mês, que é dia 28, para submeterem as vossas histórias para o nosso e-mail, especulatório@gmail.com, com o assunto desafio literário. Depois, todas as histórias que vocês se dignarem a nos escrever, vamos ler, e a nossa favorita vai estar na revista do próximo mês, e todas as outras vão ficar disponíveis no nosso site para que vocês possam também divulgar onde vocês acharem melhor. Já sabem que ao submeterem os vossos contos estão a permitir que nós divulguemos na nossa página, na revista, no Facebook, etc. Desde que não seja nenhuma... Para ganhar dinheiro, basicamente. Sim. Nós só queremos mesmo mostrar os vossos contos. Nós só queremos mostrar o vosso trabalho. E obviamente continuam a ter todos os direitos sobre os textos. Pronto. Então este mês o nosso desafio é... a vossa personagem... quem quer que seja, está a conduzir por estradas desconhecidas. Subitamente o GPS diz: pare, está na hora de descobrir a verdade. A 400 metros vira à esquerda. É isto. Podem escrever o que vocês quiserem. Vocês já sabem que o tema é destruir ilusões, portanto, vejam o que é que vos apetece escrever. E pronto, acho que é tudo. Acho que é tudo. Sentem-se e escrevam.